Aos 10 anos, mais ou menos, a minha visão começou a ficar embaçada. Eu comecei a passar mal, comecei a ficar com tonturas e eu não sabia o que era. Acontecia que eu estava tendo a minha primeira crise de enxaqueca e no dia eu não sabia. Mas aquilo teria mudado a minha vida para sempre até hoje e toda a minha alimentação. Esse vídeo, basicamente, vou falar como alguém que teve uma doença neurológica conseguiu superar isso, mudar a alimentação e tem uma vida muito mais saudável, talvez por causa disso. Desde pequeno, desde criança, eu comia muito desordenado, né? Essa primeira crise de enxaqueca aconteceu quando eu tinha em torno de mais ou menos uns 10 anos, e eu não entendi o que acontecia. Na verdade, minha visão começou a ficar embaralhada, eu comecei a ter uma espécie de cobertura na visão no lado esquerdo. Depois eu fui descobrir que isso, na verdade, é uma enxaqueca com aura, e no dia foi muito ruim, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Fui correndo até minha mãe, e ela também não soube me explicar, porém, na verdade, ela também já tinha as enxaquecas. Só que ela não conseguiu distinguir, eu acho, no momento o que estava acontecendo comigo. Então, a partir daquele momento, a minha alimentação, né, no caso, eu não sabia que aquilo era por causa da minha alimentação e por causa de outros fatores também, mas depois eu vi que a alimentação é o principal causador de enxaqueca no meu caso. Então, por toda a minha juventude, até mais ou menos uns 17 anos, a minha alimentação foi muito ruim. Eu comia muito processado, muito alimento com muito açúcar, muitos alimentos que, enfim, eu comia sem pensar. Era basicamente refri, salgadinho, bolachinha, não fazia nenhum tipo de exercício físico. Era uma pessoa muito ansiosa, então eu comia muito rápido porque eu queria ir pra rua brincar com meus amigos, eu queria, enfim, comer muito rápido pra ir jogar no computador. E isso acabava que essa ansiedade me trazia essa enxaqueca. E era um problema que eu vivia até hoje, na verdade, vivo, mas sem saber até os 17 anos. Nos 17 anos pra cima foi quando eu entrei na musculação. Então, basicamente, quando eu comecei a fazer musculação, eu entendi que eu precisaria de uma alimentação melhor para conseguir evoluir. E essa alimentação ela era baseada em proteína, carboidrato e lipídios, gordura boa. Então, durante um bom tempo, eu pesquisei sobre alimentação e entendi também que o que eu tinha na época, o que eu fazia na época, era uma alimentação muito ruim. E eu tinha que mudar aquilo. Eu não sei se tu já percebeu, mas a alimentação com alimentos processados, industrializados, ela não é uma alimentação natural. Por óbvio, é uma alimentação que, na verdade, foi criada, aquilo foi processado, foi feito um processo industrial utilizando aditivos e químicos. E isso, talvez, foi o que causou enxaqueca, na maioria dos casos, para mim. Então, a partir do momento que eu descobri isso, eu comecei a mudar a minha alimentação. Passou mais ou menos uns 5, 6 anos, minha alimentação já estava mudada, só que ainda ela não estava do jeito que está hoje, né? Eu comia ainda que nem um bodybuilder, porque eu queria ser fisiculturista. Então, a minha alimentação era frango e arroz seco todo dia, de 3 em 3 horas, né? Comia 6 vezes por dia e não tinha nenhum tipo de variedade de alimentos. Tomava água, mas não tinha uma variedade de micronutrientes e também de macronutrientes de qualidade, o que é importante, né? Basicamente, eu tinha aquela alimentação apenas para o meu corpo. E eu consegui mudar aquilo, né? Eu pesava 55 quilos quando eu comecei a treinar e cheguei até 99, quase 100 quilos, né? Comendo arroz, tomando shake de 1.000 calorias e tendo uma alimentação que também não era boa, mas já era muito melhor do que eu tinha antes. Com essa alimentação, ainda continuavam as enxaquecas. Então, eu ainda não tinha descobrido o fator real, né? A verdade é que eu ainda comia muitos industrializados, mesmo comendo uma dieta mais limpa, entre aspas. E a minha alimentação mudou quando eu li um livro do Peter Attia chamado Outlive. Nesse livro, ele explica diversos métodos de longevidade e a alimentação é um deles. Eu descobri a alimentação mais natural, descobri uma alimentação baseada em comida de verdade, né? O que é comida de verdade? É qualquer tipo de alimento que não tenha passado por nenhum tipo de processo que envolva aditivos ou químicos. Porque às vezes um alimento industrializado não quer dizer que ele é ruim, porque um processo de industrialização às vezes pode ser um processo comum, como simplesmente o cara colher a banana, passar pela logística e chegar à tua casa. Esse pode ser um processo industrial dentro da indústria dele, dentro da empresa dele. Então, industrializado não quer dizer que é tão ruim como processado. O processado muitas vezes ele tem ele tem compostos químicos, ele tem aditivos, então é diferente do industrializado. Dito isso, eu percebi que a minha alimentação deveria ser mudada mais uma vez e eu busquei mais uma vez mudar ela. E é o que eu tenho de alimentação até hoje. Hoje, na prática, a minha alimentação ela é muito mais puxada para o natural. Então, assim, são carnes, são ovos,
são pães, eu como pães também, alimentação desculpa, carboidratos, batata, arroz, massa, aipim, batata doce, gorduras boas, azeite de oliva, abacate, frutas, legumes. Então minha alimentação ela mudou mais uma vez, né? E hoje eu não como mais para bater um peso certo. Hoje eu como para me sentir bem, para ter mais saúde. Então a minha alimentação ela tem uma frequência de mais ou menos 3 a 4 vezes por dia. E foi a alimentação que eu encontrei que mais mudou a minha vida, que mais me deixou leve, que não me deixou com uma neura de tem que bater peso X, ou enfim, tem que comer a quantidade X, tem que contar o grão de arroz. É muito mais natural a alimentação. E isso fica muito mais leve no dia a dia, muito mais flexível e eu me sinto muito melhor. Por exemplo, ontem foi um dia que eu não tive uma alimentação 100%. Meu café da manhã não foi o que eu estou habituado, que são ovos com bananas grelhadas. Meu almoço tinha pouco proteína, à tarde não consegui comer minhas frutas. Então, assim, durante o dia, até o final do dia, parece que eu me sinto estranho, me sinto ruim. É bem estranho isso, mas eu me sinto mal por não ter conseguido manter a alimentação. Basicamente, eu precisei de uma doença para entender como deve ser uma boa alimentação. E tu não precisa disso, porque tu tem esse vídeo, por exemplo, e outros exemplos também no YouTube ou nas redes sociais trazendo informações sobre isso. Mas de fato, a alimentação que eu posso dizer que foi a melhor que eu busquei até hoje é uma alimentação mais natural, buscando comida de verdade, buscando cuidar o alimento que tu come e claro, eu não sou também um robô. Eu não vou me negar, por exemplo, a comer um bolo ou uma torta que a minha namorada fez, ou que a minha mãe fez, ou numa festa de aniversário. Até porque eu também pratico exercícios físicos de forma intensa. Então esse açúcar que eu estou comendo ali ele vai ser utilizado. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Pessoal, se tu gostou desse vídeo, clica no botão de inscrever, dá um like, compartilha com um amigo e faça parte aí do meu canal Viver no Ápice, aqui onde eu trago informações de alimentação, treinos, mentalidade, rotina, organização, produtividade, tudo isso pensando em ter uma melhor organização da tua vida, uma melhor saúde e conseguir chegar nos teus objetivos de maneira saudável. Isso é Viver no Ápice.